Então, continuando, na cor amarela ele colocou o Vzão e na cor verde ele colocou o Vzinho, tá? Então, era representado dessa forma. E o formato liso, ele disse que era Rzão. E o formato rugoso, ele colocou Rzinho, tá? Então, nessa base, que essas informações que ele obteve, ele fez o cruzamento dessas duas variedades, rugoso e liso, tá? As variedades puras, que era rugoso e livre, que tinha características diferentes. Então, ele colocou um indivíduo amarelo liso com um indivíduo verde rugoso, tá? Então, ele colocou um liso e um rugoso. Ele fez a junção. Ele vai fazer aí o hibridismo dessas duas, cruzamento desses dois indivíduos. E aí, ao cruzar esses indivíduos, Mendel obteve uma geração F1, que eram os heterozigotos, né? Mas com características, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, tá? Ou seja, eles tiveram um dibridismo. Antes tinha feito um hibridismo, agora eles tiveram um di, porque são duas características, tá? Segundo a lei do Mendel, tá? Aí o que ele fez? Ele cruzou as plantas da F1, da primeira geração, para compreender se nessa primeira geração ele ia conseguir que se fosse enviada característica para a segunda geração, tá? Por isso que ele fez esse cruzamento. Ele queria saber se ia ocorrer transmissão de característica nesse cruzamento, tá? E aí o que ele pretendia descobrir? Que os alelos grandões, Vzão e Rzão, né? Se eles eram herdados, sempre juntos, ou de forma independente. Se ao cruzamento ia ter a hereditariedade juntos, o Vzão e o Vzinho, ou um ia ter Vzão, o outro ia ter Rzão. Ele queria descobrir isso, esse novo experimento dele. E ele, quando fez essa situação, ele descobriu que existia uma descendência. Sim. E aí ele chamou essa descendência de F2. Lembra que a gente teve o F1? Ele chamou de F2, porque obteve resultados próximos, né? Ali, a proporção fenotípica, tá? 9:3, 3:1, tá? Mais ou menos por aí. E com essa proporção, ele compreendeu que os alelos, eles segregavam, eles uniam de maneira independente, eles se faziam de maneira independente, tá? Uma vez que eles surgiam de mais variações que o esperado. Mesmo com as variações, eles conseguiam segregar e ser independentes, tá? Então, Mendel testou em várias características de ervilhas, obtendo sempre a mesma proporção. 9:3 e 3, tá? E 3:1. Sempre ele teve essa proporção. Então, nesse experimento, ele compreendeu, né? Se fez compreender que os alelos, eles segregavam-se de maneira independente durante a formação do gameta. Então, quando tinha o cruzamento para formar um novo gameta, né? A formação desse gameta, que a gente sabe que o masculino, tô falando de homem e mulher, é o espermatozoide, feminino é o óvulo. Nessa formação, os alelos eles eram independentes, tá? Mas é importante a gente entender que essa lei ela é aplicada apenas para aqueles genes que estão localizados em cromossomos não homólogos, que não são iguais, lembra? Ou ainda para aqueles indivíduos que estão distantes um dos outros. Essa lei é aplicada somente para isso, tá? Deixa eu ver aqui para vocês as intercorrências, né? Na realidade, as variações que poderiam acontecer, tá? As variações da segunda lei de Mendel. Entendeu? Porque na primeira a gente teve as situações, mas se vocês pararem para analisar, na segunda lei de Mendel, não como eu dei o parênteses, abri o parênteses, ele não era, como se diz, visivelmente, ele não era obrigatoriamente, ele poderia ocorrer, ele era independente, tá?
diferente da primeira lei, né? Que era a junção de um com o outro e não era independente. Então, aqui na segunda lei, a gente já não vai observar essas variações, tá? A gente só tem a variação, na verdade, mesmo mais, né, muito mais nessa primeira lei, tá? Porque a formação dos gametas e a separação dos alelos por um par, ela é independente dos outros. Elas não necessitam estar andando junto com os outros, diferentemente da primeira lei, que a gente viu que necessitaria estar junto aos outros, tá? Então, falamos da primeira lei e falamos da segunda lei, né? Então, o que acontece? Quando a gente fala de variação, né? A gente sabe que os conceitos básicos eu já falei, quais são eles, né? O que é um, o que é outro, né? A gente tem os símbolos do ideograma. Esse símbolo do ideograma também cai em concurso, tá? Enem. A gente tem o quadrado, o redondo, o quadrado chinfrado, que a gente fala que é pintado, o redondo pintado, e a gente tem o losango, que significa sexo indeterminado. Então, quando a gente tem quadrado, a gente sabe que a gente está falando de homem. Quando a gente tem um redondo, a gente está falando de mulher. Se eles não estão pintados, eles são indivíduos normais. Homem e mulher. E se eles estão pintados, eles são indivíduos, tá? Afetados, que a gente chama, tá ok? Isso na hora de fazer o ideograma, é importante eu saber. Até na hora que estiver lá na prova, eu entender por que um tá pintado, outro não tá, qual a origem que se deu. E quando eu tenho losango, eu tenho aqui que é um sexo indeterminado, tá? Esses símbolos é importante eu saber, porque quando eu faço um ideograma, eu vou utilizar esses símbolos e dali que eu vou partir de entender o que aconteceu, o que surgiu, tá? Qual foi o indivíduo, que aí às vezes um problema lá, por exemplo, a prova do Enem. Observa-se que um pai e a mãe, indivíduos normais, deram origem a 3 indivíduos, onde um desses indivíduos foram afetados. Aí vai vir lá, pintado. Se eu não entender isso aqui, eu não vou entender o que eram os indivíduos normais e os indivíduos pintados, os indivíduos afetados. Então, por isso que é importante entender essa simbologia do ideograma, tá? Para na hora de formular o problema, eu saber, tá, então eu tinha um indivíduo afetado e um normal. Então, por exemplo, eu tinha o homem afetado e a mulher normal. Esse cruzamento originou em um homem normal, uma mulher afetada e uma mulher normal. Ou seja, pai e mulher tiveram 3 filhos, um masculino e 2 femininos, né? E só um deles foram afetados. O que aconteceu aqui? Então, desse ideograma dali, a partir dali, eu consigo resolver o meu problema, entendendo o que é um ideograma, tá? Então, vamos agora falar das conclusões, né? As conclusões de Mendel. Vamos dar exemplo, 2 conclusões que ele teve. As características hereditárias, passado de pai para filho, de mãe para filho, elas vão ser determinadas por fatores herdados, tá? De pais ou de mães na mesma proporção. Características, tá? Esses fatores, eles se separam na formação dos gametas. Então, quando é formado os gametas, esses fatores são separados. Indivíduos de linhagens puras, ou seja, homozigotas, que não têm misturas, possuem todos os gametas iguais, eles não têm misturas. Ao passo que os híbridos, quem são os híbridos? São heterozigotos, tá? Então, os híbridos, eles produzirão 2 tipos distintos também na mesma proporção, tá? Existe a diferença, que é a mistura. Então, na segunda lei de Mendel, a gente falou da primeira, né? Na segunda lei de Mendel, quando surgiu o F2, na primeira o F1,
na segunda surgiu o F2, o que acontece? A proporção 9 para 3 e 3 para 1 é simplesmente essa combinação que houve aleatória das duas proporções independentes. Então, a gente sabe que na segunda lei teve o quê? Foi independente essa proporção, foi aleatório, aconteceu aleatoriamente, não foi algo ali cruzado certinho. Então, durante a formação, na segunda lei de Mendel, durante a formação dos gametas, a separação dos alelos de um par independente e a separação de outros pares de genes. Então, ele é independente, tá? É isso que eu tenho que entender. Já falei de tribridismo e vou falar de algumas situações, dar um exemplo para vocês, tá? De algumas não, uma mais específica, que a gente fala da formação de cromossomos, tá? Então, quando eu formo tipos de herança, né, eu tenho a formação de cromossomos, então os cromossomos, eles são praticamente iguais, eles estão ali se formando para fazer no final, né, juntando-se em par, 23 pares de cromossomos. Existe uma doença que é chamada doença de Down, é o Down, né? Por que ocorre essa doença? Porque quando eu chego lá no cromossomo 21, vou contando, 1, 2, 3, quando eu chego no par 21, eu tenho uma anomalia nessa formação, tá? Eu costumo chamar que são os cromossomos 21, a doença dos cromossomos 21. E essa malformação, ela vai me originar na doença de Down, que dá a característica, né, a esses indivíduos, olhinhos juntos, nariz pequeno, orelha pequena, aquele rosto que você já olha, você já identifica que tem alguma anormalidade. E posteriormente são indivíduos que não crescem, não têm um crescimento normal, muitas das vezes não, a maioria das vezes, falando da parte mental, também tem um pouco de o desenvolvimento é afetado, né? E são indivíduos que têm uma predisposição de adquirir doenças, né? Tem um cuidado mais específicos. Então, vem daí dos genes, como tem outras partes a situação de doença, tá? Então, o que eu tenho que entender? A mesma coisa, por exemplo, se eu for cruzar, vou fazer um cruzamento para vocês entenderem um pouco, tá? O que é o Azinho, que é Azão? Que vocês vão começar a fazer isso, né? Então, aqui eu tenho mulher para baixo, tá? E homem para cá. Tive um cruzamento onde a mulher, ela era totalmente dominante, ok? Vamos lá. Então, vamos dizer Azão, Bzinho, Bzão, tá? Então, a mulher é o A e o A, dominante sempre maiúsculo, tá? E o homem, ele era 50% dominante e 50% recessivo. Então, ele era assim, ó, Azão, Azão, Azinho, Azinho. Quando eu faço esse cruzamento, veja que eu tenho que pegar desculpa, gente, assim, um de cada. Então, ó, A com A, Azão, Azão. Azão com Azinho, Azão, Azinho. Azão com Azão, Azão, Azão. Azão com Azinho, Azão, Azinho. Percebe-se que o quê? Cada quadrante desse aqui são 25%, são 4 quadrantes, 4 vezes 25, né? Vai dar 100. Eu tenho que ter o 100%. Percebe-se que eu tenho o quê? 50% de dominância e eu tenho 50% aqui. 25, 25 de dominância, 25 de recessividade. Então, esse indivíduo, se esse homem, ele tinha lá, nos genes dele, a predisposição de ter o albinismo, tá? Lá no cruzamento lá dos antepassados dele, teve essa predisposição e ele adquiriu aqui essa predisposição de ter o albinismo, ao cruzar com uma pessoa, a mulher, que não tem essa predisposição
Mas aí, ao fazer esse cruzamento, a gente detecta, tá? Que esse ser, essa geração, esse novo ser, entre esse homem e a mulher, ele tem 25% de nascer com albinismo. E se ele nasce, é porque ele tinha essa predisposição nesse cruzamento homem e mulher. Uma coisa que eu gosto de falar um pouquinho sobre a genética é porque antigamente se morria muita mulher, né, assassinada pelos seus cônjuges. Tia, mas por que você está falando isso? A mulher tá lá, engravidou, teve seu neném, aí vamos dizer que o neném, a mulher, ela é uma pele um pouco mais clara, com o cabelo não tão liso, encaracolado, mas o cabelo é castanho e tal. O homem lá também é a mesma situação. E aí, quando foi lá na maternidade que nasceu o bebê nasceu lourinho, de olhos claros, né? O pai não é louro, a mãe também não é, a mãe não tem olhos claros, nem o pai. Aí a ignorância era tamanha que ele falava assim, é o filho, né? Vamos dizer assim, para rir um pouco, é o filho do padeiro. Por quê? Esse filho não é meu. Olha como que esse filho é, ele não é meu, ele não pode ser meu. A ignorância era tão grande que isso acontecia assassinatos por conta disso. Gente, é uma ignorância muito grande. Se você for estudar a genética, tá vendo aqui? Eu fiz um simples exemplo falando da doença chamada albinismo. O que é albinismo? É aquela falta de melanina, de pigmentação na pele, tá? Melanina é o pigmento que dá cor à nossa pele, tá? Então, você vê aquela pessoa que nasce, parece que ela não tem pigmento de branca, ela não pode pegar sol, né? Ela tem predisposição para câncer de pele, enfim, várias situações dermatológicas devido a essa falta de proteção que ela tem, né? E aí, às vezes, por exemplo, a mulher, ela é uma indivídua normal, não é afetada, que a gente chama, e o homem, ele tem uma porcentagem de afetado, só que ele nasceu normal. Ele pode ter a porcentagem de afetado e ele pode nascer normal. Ele não é 100% afetado. É diferente se ele fosse 100% afetado. E aí, quando eles, né, vão ter um filho, esse filho, ele pode nascer 100% normal, como ele pode nascer 50 normal, 50 afetado, mas que quem olha, ele tá normal, mas quando ele lá na frente, a fase adulta, que ele for fazer a reprodução, ele pode gerar um indivíduo, dependendo de quem ele tá no cruzamento, ele pode gerar um indivíduo normal ou afetado, mas aí mesmo assim nasceu um indivíduo afetado. Não poderia ter nascido? Claro que poderia. Então o homem, na sua ignorância, falava assim, mas eu sou assim, você é assim, como que nasceu ela assim? Tem uma situação, não sei se vocês já viram, que são umas gêmeas, elas são até modelos, tá? São gêmeas. Uma nasceu albina e outra nasceu negra. Mas são gêmeas de um casal negro. Uma das gêmeas nasceram, pode pesquisar aí que vocês vão encontrar no Google. Albina, elas se parecem, mas elas nasceram albina e a outra nasceu negra, como os pais. Qual foi a explicação disso? Genética. Lá nos genes, ou do pai, ou da mãe, ou até dos dois, existia a genética de ter o albinismo. E nesse cruzamento, um dos filhos foram afetados. Então, olha a ignorância que existia no passado. Não é meu filho, o olho dele é claro, não é meu filho. O nariz dele é fino, não é meu filho. Porque achava que tinha que ser na cara de um, focinho de outro. E a gente sabe que a gente tem características que traz até lá, que somos descendentes, trazemos do nosso descendente. Pelo menos até então, até a terceira geração lá atrás da gente, a gente carrega. Pô, mas o cabelo dela é escorridinho, lisinho aí. Por que o cabelo dela é assim, eu tenho um cabelo assim? Porque lá atrás, se você for pesquisar, tinha lá o vovô, tataravô, a vovó, tataravó, que tinha o cabelo dessa característica. E aí, você também carregava, só que você não reproduziu essa característica visivelmente falando. O pai carregava, também não reproduziu. Ao haver esse cruzamento, pode acontecer essa situação. Aí é aquilo que a gente fala, que a gente chama também, que a gente tem os alelos independentes, tá? Não é precisa cruzar e tá um sendo dominante do outro.
Então, não tem a dominância nem a recessividade, ele é independente. Então, o indivíduo está lá, nasceu com olho claro. Poxa, mas eu não tenho olho claro, não sei quem não tem olho claro. Ah, minha família que eu conheço não tem olho claro. Mas se você for estudar lá atrás, você vai descobrir que tinha seus descendentes, alguém com olho claro. E que você carregava esses genes, mas só que ele era recessivo, ele não dominava. E no momento, ou ele era, como eu fui falando, aleatório, ele era independente e ele chegou ali e se apresentou naquele novo indivíduo, tá? Então é importante a gente saber, para a gente também elucidar, abrir a nossa mente, né? Nós estamos falando do século XXI, mas se eu for lá atrás um pouquinho, não demora muito, século XX acontecia isso, tá? Então, acordar. Então, quem foi Gregório Mendel? Ele é conhecido como pai da genética. A tia Claudinha ama essa matéria, a tia Claudinha ama a genética. O pai da genética, que devido a ele, hoje, é feito vários estudos dentro da genética, conforme ele começou. Ele foi o precursor desse assunto, né? Ele abriu a mente para esse assunto e hoje, né, com tecnologia, com mais estudos, se amplia cada vez mais, né? Vai se ampliando cada vez mais o assunto, mas teve que ter um começo, que foi ele que começou, e as pessoas podem não acreditar, e foi o caso de quê? De uma ervilha lisa, uma rugosa, uma ervilha amarela e outra verde. Gregório Mendel, ele veio com a primeira e a segunda lei da genética, ok? Espero que vocês tenham entendido bastante, né? As suas variações também, por que ocorre, o exemplo que eu dei da síndrome de Down. Tem várias outras síndromes que são desenvolvidas a partir desse cruzamento de cromossomos, tá? Tem vários tipos outros de doença que, por causa desse cromossomos de ter uma diferenciação na hora dessa junção cromossômica, ocorrem essas doenças também, né? Existem várias situações que o indivíduo ele nasce com alguma anomalia e essa anomalia, mas por que nasceu que ninguém tinha? Se você for fazer o rastreio genético, tá? E por isso que é importante, tá? Você vai fazer o rastreio dos alelos, dos cromossomos genéticos, lá você vai entender que em algum momento teve uma má formação nesses genes e que ocasionou a má formação no novo indivíduo, tá? Então, estudem bastante, que isso aqui é tranquilo, é muito gostoso de estudar a genética, é muito bom, porque fala da gente também, né? Curiosidades, e que também é matéria, vocês que estão no nono ano, para concursos e matéria daqui para bem próximo de Enem, que cai no Enem, ok? Beijinhos.